Sérgio Rodrigues. Serginho, eu ia falar um monte de coisa aqui, mas nós estamos tão atrasados que não vou falar nada, não. Por quê? Não, falar do Sempre um Papo. A programação está no site, gente. Estamos com a programação até novembro já definida. Vai ser bem legal. Nas redes sociais, esse projeto ele é gravado, né? E quem já veio em outras vezes no Sempre um Papo, você sabe que eu boto a culpa naquele cara de bigode ali. Então, quem quiser processar... Aqui desse é a barba. Aqui é a barba. Ah, doido. Processa ele, tá? Porque ele quer administrar aqueles problemas de imagem e tudo. O Sérgio já autorizou, já assinou o documento, ele não tem como mais falar nada. Ainda não? Não deu tempo. Droga. Desculpa o atraso, obviamente, como vocês sabem, foi por causa da passeata. Queria pedir uma salva de palmas ao maior escritor Belo Horizontino vivo, Carlos Herculano Lopes, ali no canto. Muito prazer, muito obrigado por estar aqui, Carlinhos. Eu prometi que ia me vingar dele mais cedo. Então, gente, o projeto continua. Dia 21, a gente recebe aqui nesse espaço a Lília Schwartz, lançando sobre o autoritarismo brasileiro. Depois, no 29, quinta-feira, Zé Murilo de Carvalho, lançando o livro As Forças Armadas e a República, se não me engano. Além disso, o projeto está em São Paulo, em Araxá e em outras cidades. A programação de outubro também já está definida. Novembro, estou começando agora, mas acabei de fechar para o dia 12 de novembro a presença do Luiz Vilela. Você acredita que eu trouxe o Luiz Vilela para algum lugar? É difícil, né? Ele não vai para lugar nenhum. Aí eu faço chantagem emocional para ele. Eu falo que o Carlinhos Culano vai buscar ele na rodoviária, que ele não anda de avião nem nada. Também vim de Tuiutaba de avião é demais, né, Carlinhos? Tem que fazer sempre um papo em Tuiutaba, né? Que aí você... Ele já pediu, você acredita? Fazer acredito. um lá. Não deu, porque ele queria fazer num bar. Não ia ser legal. Depois ele ligou dizendo que conseguiu um espaço dentro de um hotel. Eu falei, ô Luiz, vamos deixar esse negócio para lá. Ele ficou para lá. Bem, Serginho, obrigado por ter vindo, por lançar o seu 19º livro, 18º? 10º só. 10º só, né? 10º, por enquanto. E aí eu fiquei matutando sobre os seus livros, sobre o seu trabalho, que, de uma certa forma, é conhecido pelo drible, e os outros nem tanto, né? E aí a companhia agora está relançando alguns, né? Vai relançar todos? A gente está relançando aos poucos, né? Vamos ver até onde vai. O ano passado a gente relançou o Elsa, a Garota, isso. Que é um livro que tinha tido bastante venda, mas é um livro que andava um pouco mal cuidado pela editora, né? A Nova Fronteira passou por muitos problemas, mudou de orientação várias vezes e tal. Nesse meio do caminho, o livro acabou ficando um pouco à parte. Mas é um livro que repercutiu bastante. Agora, o drible ele acabou sendo o divisor de águas, assim, né? Porque é um livro que as pessoas receberam muito bem e que continua vendendo pouco, mas sempre, né? O que é meio que um sonho assim de qualquer escritor, né? Que é continuar com o livro vivo, né? Não só no lançamento, que no lançamento é relativamente fácil, mas que com o passar dos anos as pessoas continuem, e aí você depende completamente do boca a boca, né? As pessoas têm que recomendar umas para as outras. A livraria não segura mais o livro na estante. Não segura mais, os jornais não falam mais, e aí você depende do público. O Ferreira Goulart, uma vez eu ouvi ele na Flip falando isso, né? Que o que mantém uma obra, um livro vivo, é o leitor, é quando o leitor abraça esse livro. Isso não tem estratégia de marketing, não tem publicidade, não tem nada que... O Roberto Drummond falava isso sempre, né, Carlinhos? O tal do boca a boca, né? As escolas, né, também. Fora o fato que ele era no ouvidor e mandava os amigos comprar os livros dele também, né? Você lembra disso, né? Deus o tem. Não, mas aí, por exemplo, nesse contexto de vários livros ainda não descobertos e agora esses que estão se lançando, eu queria te pedir para a gente começar esse bate-papo, para você tentar
fazer um arrazoado do seu trabalho, tá? Não é pedir para definir a obra, nada disso não, mas um arrazoado. Principalmente porque são coisas diferentes, né? Você está sempre procurando uma plataforma diferente de experimentação literária. Queria que você falasse um pouco Acho que eu disso. sou um cara meio eclético, né? Ou então eu sou aquilo que o Milor Fernandes falava, né? Enfim, um escritor sem estilo. Que ele falava disso de si mesmo, né? Meio de brincadeira, obviamente, até porque o Milor tinha estilo à beça. Mas ele conseguia escrever em vários registros, né? E eu acho que é um pouco isso que eu faço também, assim. Esse livro agora, A Visita de João Gilberto aos Novos Baianos, é um livro que tem 7 contos, cada conto parece escrito por um escritor diferente, né? Isso é intencional, obviamente, né? Eu sempre gostei de trabalhar com vozes diferentes dentro do mesmo livro, um contraponto, um diálogo entre narradores, né? Mas 2 ou 3 narradores em cada livro. No caso do Drible, são 2 narradores e mais um, que é uma terceira pessoa, enfim, que depois você descobre que, na verdade, não é bem o que parecia e tal. Mas, assim, o Elsa tem 2 vozes. É, isso é uma coisa que sempre me interessou, que é trazer a própria voz de quem narra a história para dentro da história e transformar isso num jogo, né? Eu acho que é uma forma de você desnaturalizar um pouco a prosa literária, fazer o leitor pensar, pô, quem narra isso aqui? Por que está narrando desse jeito e não daquele outro? Quer dizer, eu gosto da ideia da literatura como artifício, né? De explicitar o que ela tem de artifício, que ela é um artifício. E tentar fazer isso sem puxar o tapete do leitor, sem que o leitor perca o interesse em continuar acompanhando aquela história, né? Eu gosto também da ideia da leitura compulsiva, o cara querer saber o que vai acontecer na próxima página e continuar virando páginas assim. Agora, eu tenho também os trabalhos de não ficção, que aí abrem mais uma porta, que é a minha formação de jornalista, né? Eu considero 2 trabalhos bem distintos, sabe, Afonso? Eu vi muito jornalista, é muito comum, assim, tem muito jornalista que é escritor também, tem muito jornalista que sonha em ser escritor também, mas não chega lá, Não consegue, isso é o mais comum, né? não consegue direito. E eu acho que o que faz o cara não conseguir é ele acreditar que a literatura é só um jornalismo sem apuração. Basta ele inventar ali umas coisas, mas o resto é igual. Não é igual. É completamente diferente. Não é, Carlos? É outra linguagem, né? E enquanto o cara não entende isso, ele não consegue dar esse salto. Então, assim, eu faço sempre questão de traçar uma fronteira, assim, porque como os meus livros de ficção têm uma coisa que eu gosto de fazer, que é usar personagens reais, trazer eles para dentro da ficção, né? Então, o Drible tem lá o Nelson Rodrigues como personagem, entre outros. Usa como ilustração o Elsa para isso. O Elza é um pouco diferente, porque o Elza é um romance histórico mesmo, né? Com pesquisa, eu e um assistente de pesquisa passamos 6 meses entrevistando gente, mergulhado em arquivo público, Biblioteca Nacional, Fundação Getúlio Vargas e tal. Ali era um projeto mesmo de um livro que deveria até ser um livro de não ficção, inicialmente. Era a biografia dessa menina Elsa, assassinada pelos companheiros do Partido Comunista em 1936. E quando eu vi que tinha pouco elemento demais para fazer isso como um livro, como uma biografia, porque os arquivos foram apagados, ela virou um tabu, né? Quer dizer, uma história que a esquerda não queria contar, e uma história que a direita contou tão mal, inventou tanta mentira, tanta fake news, que na época não tinha esse nome, mas já era fake news, que acabou também caindo tudo num grande descrédito, e a Elsa desapareceu, a Elsa foi sumindo da história brasileira. E para resgatar esse personagem, eu me dei conta a certa altura de que eu só tinha o recurso da ficção. Eu precisava inventar em cima, né, preencher as lacunas da pesquisa que eu tinha feito, que era uma pesquisa muito rigorosa, mas que tinha os limites ali.
Mas como eu estou sempre usando, recorrendo de alguma forma ao real, a, a não ficção, para construir a ficção, e esse livro, mais uma vez, tem personagens reais, tem o João Gilberto, tem Os Inconfidentes, né? Tem uma farsa erótica passada em Vila Rica na época dos Inconfidentes. As pessoas acham que isso é uma coisa de jornalista. Não, isso não é uma coisa de jornalista. Isso é meio que o contrário do jornalismo, na verdade. Eu estou usando a não ficção, mas a palavra final é sempre da ficção, né? É como se eu não acreditasse muito na realidade, enquanto ela não se torna uma narrativa maior e mais coerente do que a realidade. Porque a realidade não faz tanto sentido assim, né? A gente sabe disso. Ela é suja e bagunçada demais para fazer sentido. Você precisa fazer os recortes ali. Então, por mais que você seja um jornalista que se preocupa com o apuro do texto, em escrever bem, escrever com alguns recursos literários, você não é um escritor enquanto você não entender que são dois planetas diferentes, eu acho. E agora, de qualquer modo, eu tenho os meus livros de não ficção. O Viva a Língua Brasileira é um livro que é o meu livro mais vendido até hoje, vendeu mais que o Drible, porque não ficção vende mais que ficção mesmo. Uma piadinha do editor, né? Você sabe dessa história? Qual? Um amigo nosso, você conhece, você também conhece, que ele chegou perto do editor e falou assim: tem um livro novo para te apresentar. Oh, que bom, como é que é? Um livro de ficção, contou o livro inteirinho, uma história inventada. Ele terminou e falou assim: você não tem nada aí que tem um gancho aí com uma história real para poder divulgar, não? Pois é. Não, e o fato é que o público realmente responde mais, em geral, né? Como regra geral, não. É claro que tem exceções, mas eu acho que quando você oferece um livro de não ficção, a pessoa tem a sensação de que ela vai estar aprendendo alguma coisa de útil, né? Já que a ficção não presta para nada, não serve para porcaria nenhuma aquilo. Você não aprende nada ali, aquilo é tudo um monte de mentiras que o cara inventou e tal. Tem um pouco essa crença, que é uma crença ingênua, eu acho, né? A ficção pode te ensinar muito mais coisas, inclusive, do que a não ficção, dependendo. Né? Se você quiser saber como era a vida em Paris no século XIX, é muito melhor você ler o Balzac, as ficções do Balzac, onde a vida parisiense pulsa de verdade. Você vai saber como as pessoas se vestiam e conversavam e namoravam, do que ele é um historiador, que vai te apresentar uma descrição muito mais fria e muito mais distante, que você vai ter dificuldade de se relacionar. Então, assim, é muito duvidoso. Mas o historiador é um sujeito meio problemático, né? Você não acha? Eu gosto muito dos historiadores, Como é que eu cara. estou inventando? Porque Luísa está ali, eu estou Eu vendo se ela sei, fala alguma coisa. E você também não caiu na conversa, né? eu não caí, porque eu já tinha visto ela ali. Não, e o fato é que eu gosto mesmo dos historiadores. Mas eu gosto assim, é, eu gosto também de historiadores que viajam um pouco, sabe, na maionese, assim. Eu gosto muito do Michelet, por exemplo, né, que é um cara que é quase que um romancista. Ele se deixa levar por aquelas coisas e tal. Eu gosto de borrar essas fronteiras, na verdade, entre as narrativas históricas rigorosas e as narrativas que soltam um pouco as rédeas, assim, e que adicionam imaginação nas frestas do negócio. Eu defendo a tese que os livros de não ficção no Brasil estão sempre nas primeiras listas de vendidos, porque a educação brasileira é falha. Que em algum momento aí na história brasileira não está sendo contada, e agora quem está recontando a história são os jornalistas e os historiadores. Eu acho que sim. Isso vale para outras áreas também. O Viva a Língua Brasileira é um livro que vende muito, porque as pessoas saem da escola não sabendo português, ou não se sentindo seguras, né, com a língua portuguesa, com o ensino. Tem assim, as colunas de professores de português, do Pasquale, do Sérgio Nogueira, também de outras pessoas, né, que Muito, fazem esse tipo de muito trabalho, ouvidos. também vieram preencher essa lacuna. Eu acho que existe uma percepção geral, que é muito fundada, inclusive, né, de que a escola brasileira deixa você com um déficit de formação que precisa ser preenchido de outras formas. Voltando aqui à questão
da estrutura dos contos. Eu não conheço seu primeiro livro, que foi um livro de contos também. Sim. Ele também tem essa característica de falar em várias vozes e tudo? Menos, tem um pouco, sim, mas tem um pouco menos de variedade de vozes, mas é um livro que é um irmão, assim, bastante óbvio deste livro. É interessante perceber. Eu voltei a ele agora por causa desse, fui dar uma olhada, assim, eu não me lembrava mais tão bem. O livro se chama O Homem que Matou o Escritor, né? Saiu no ano 2000 pela Editora Objetiva, Foi e sua estreia, né? foi a minha estreia. E, e é um livro que ele tem algumas coisas em comum com esse aqui. A coisa da, de brincar com o ato de escrever. Todos os personagens são escritores, né? Por isso se chama O Homem que Matou o Escritor. Tem um pé na literatura policial, como a última novela da Julie Rimet tem. Tem muito de metalinguagem, né? E, e tem humor, né? Que eu acho que é outro traço que também você vai encontrar em todos os meus livros, inclusive os de não ficção, né? Eu não consigo entender o jeito que eu faço é esse, tem sempre humor, assim. E eu acho engraçado que o humor tem muita gente que desvaloriza o humor, assim, considera o humor um recurso menor, né? Um livro de literatura, de alta literatura, de qualidade e tal, não deveria perder tempo com isso e tal, deveria ser uma coisa mais sisuda. E eu acho muito engraçado porque o maior escritor brasileiro de todos os tempos era um humorista de mão cheia. O Machado de Assis é um humorista sofisticadíssimo, né? Dos grandes humoristas da literatura universal. E aí você começa a procurar alguns dos maiores nomes da literatura de todos os tempos eram humoristas. O Cervantes era um humorista. Quer dizer, o livro que funda o chamado romance moderno, que é o Quixote, é um livro engraçadíssimo, né? Momentos de você rolar de rir. Além de ter lá umas jogadas de metalinguagem também. Os personagens são engraçados, É, inclusive, né? não, é tudo bastante engraçado. O Shakespeare é engraçado. O Borges é um humorista, um pândego argentino, assim. É, o Joyce, o Joyce é um humorista quase pastelão, né? Então, assim, esses caras estão lá no cânone, né? No andar mais alto do cânone. Que diabos é isso de que o humor não é recurso menor? Recurso menor para quem? Quem que está dizendo isso? É estranho, mas existe esse preconceito. E se depender de mim, eu vou continuar usando humor, porque eu não sei fazer de outro jeito. Gente, quem quiser perguntar, vamos fazer aqui o bate-papo de sempre. Senão eu fico aqui fazendo perguntas sozinho até amanhã e não descubro o que vocês querem saber do Sérgio. Beleza? Fica à vontade. Estou voltando ao livro, esse livro. Os contos foram todos escritos para esse livro? Para esse livro? É. Não, esse livro ele foi se formando, ele foi se montando ao longo do tempo. Assim, eu não gosto da ideia de um livro de contos que seja só um ajuntamento, né, um amontoado de contos. Acho que um livro de contos tem que ter uma linha, tem que ter uma coesão, uma proposta e tal. E ele tem. Agora, essa é uma proposta que foi retrospectiva. Eu tinha muita coisa, eu queria organizar aquelas coisas que eu tinha, que foram escritas em momentos diferentes, sem nenhum plano original prévio. E o que organizou isso foi o João Gilberto. Foi o último conto escrito para esse livro. Esse, sim, foi escrito para o livro e para organizar o livro. E eu não sei muito bem te dizer como que ele organizou o livro, mas depois que ele chegou, o livro se desenhou assim com muita clareza na minha frente, né? Um livro que lida com grandes personagens, grandes nomes da cultura brasileira, né? O João Gilberto visitando os Novos Baianos, é uma fantasia em cima de um encontro real que aconteceu de fato, né? Que foi muito importante para os Novos Baianos. Assim, meio que mudou o jeito dos Novos Baianos fazerem música e que deu origem a um descasso, o que é o Acabou Chorar, um dos maiores discos da história da música brasileira. Ali, o violão do João Gilberto está muito presente ali, né?
Na verdade, não era o do João Gilberto, era o violão que o João Gilberto ensinou para os caras, para o Moraes e tal. Esse encontro me interessava muito, assim, como uma coisa emblemática da cultura brasileira, porque eu acho que ali você tinha um cruzamento de duas vertentes muito interessantes, que são, por um lado, o rigor, o perfeccionismo, a seriedade quase monástica, né, do João Gilberto, que era um maluco, um gênio. E, do outro lado, a festa, aqueles hippies ali, aquela comunidade, a folia, a festa, o Dionísio, né? Apolo e Dionísio. Assim. E eu acho que esse cruzamento é um cruzamento extremamente feliz. Eu acho que é com isso aí, quer dizer, organizando a folia, premeditando o break, que o Brasil vai conseguir, ou poderia ter conseguido, ou talvez um dia consiga, ou já conseguiu, fazer uma arte que seja única e relevante para o mundo inteiro. Né? No caso da música, com certeza conseguiu. E eu acho que em outras coisas nós ainda estamos devendo. Enfim, não é um momento de muito otimismo nesse sentido, nem no sentido cultural, nem em sentido nenhum. No Brasil, mas ali tinha uma coisa mágica que me interessava explorar. Então, quando eu construí uma fantasia, que é uma fantasia, eu não apurei nada. Aí eu não apurei nada. Eu fiz questão de não saber, de não ler os relatos, de não ouvir as gravações que diziam, das pessoas se lembrando daquele encontro. Registro em primeira mão não tem, ninguém fez nem foto. Mas tem, assim, o Dade se lembrando, e tal. Mas como estava todo mundo muito doido, ninguém se lembra, Provavelmente, né? ninguém se lembra muito bem também do que aconteceu ali. Eu achei que era uma boa soltar a imaginação, inventar, e fica claro que é uma fantasia. Coisas que acontecem nesse conto, no que eu não vou antecipar para não dar spoiler, mas fica muito evidente que aquilo ali é uma fantasia. Esse conto me deu um mote que era o seguinte, Afonso, era tentar reencontrar, tentar me reconectar com o que o Brasil tinha de bom, assim, tem de bom. Mas essa conclusão você teve agora, com essa realidade brasileira, não é isso? Não, isso foi enquanto eu estava editando esse livro, porque eu estava editando esse livro na campanha eleitoral. Então, isso já era uma coisa consciente, assim. Por que mesmo que eu achava que esse país aqui era legal? Por que eu achava que a gente ia conseguir construir uma sociedade decente e justa e... A gente não sabe, não. Não, e por que Hoje tá difícil. Por que eu tinha orgulho desse país? Eu tinha orgulho desse país por causa da música, do João Gilberto, dos Novos Baianos, do Caetano, do Chico, do Pixinguinha. Eu tinha orgulho dele. Eu ainda tenho, mas é que agora a gente está meio esquecido disso. Eu tinha orgulho desse país por causa do Machado, um dos maiores escritores do mundo, que o mundo não sabe disso muito bem, mas azar do mundo. Não, o Antônio Carlos Sequin, no Fliarachá, falou uma coisa muito importante, que durante o final do século XIX, o Machado de Assis era conhecido no mundo. Né? Os livros dele eram lidos em outros lugares do mundo. Ele era uma pessoa importante. Partindo daí, ele lançou uma frase que me incomodou e que está me pautando desde então. É que é o seguinte: nós começamos a literatura brasileira num patamar muito alto, né? No momento ali no qual se igualavam os grandes clássicos, surgiu Machado de Assis. E dali surgiu todo esse século XX de grandes escritores, mas que o patamar continua alto, né? Sim, mas o Machado de Assis, que é a segunda história, né, que ele não é personagem, mas um personagem dele é personagem da segunda história. Eu não gosto de dizer qual é, porque isso só é revelado na última linha do conto. Então, já andou saindo aí em umas matérias qual é o personagem, mas, enfim, eu mesmo prefiro não dizer. É o meu conto preferido, né? Eu acho que ali o fato de ter conseguido chamar o Machado de Assis para brincar
e ter feito um conto que não paga mico, para mim já é uma vitória imensa. Então, assim, e outra coisa, aí eu resolvi ir lá nos Inconfidentes, que é onde nasce a literatura brasileira, que ainda é uma literatura de molde importado, né, são os Árcades e tal, mas ali você tem uma literatura brasileira, um sistema literário. O Antônio Cândido dizia que ali nasceu, né, o primeiro grupo, a primeira Em poesia, mas nasceu. a literatura brasileira dava ali os seus primeiros vagidos, né? E o futebol. Aí eu trouxe também a minha história do roubo da Jules Rimet, que eu acho sensacional. Quer dizer, primeiro porque me cobravam muito a voltar ao futebol depois do drible, que é uma coisa que eu não pretendo fazer mais, mas que eu fiz por uma razão muito forte, que foi uma encomenda do Le Monde, do jornal francês, que às vésperas da Copa do Mundo do Brasil queria ter um folhetim, né, uma coisa brasileira na cobertura deles. Então eles me encomendaram, o drible já tinha saído lá, então já me conheciam. Me encomendaram uma novela que sairia em capítulos durante a Copa. Ela tinha que ser entregue um pouco antes da Copa, para eles terem tempo de traduzir. Eu não escrevo em francês. E ali, por esse acaso, enfim, por essa sorte de ter recebido esse convite, ter ficado muito feliz de virar folhetinista na terra do Balzac, né, de outros grandes folhetinistas, eu revisitei um tema que eu acho que diz muito sobre a gente, que é a história da conquista e posterior destruição do maior troféu esportivo da história, né? O Brasil conquistou 58, 62, 70, com 3 seleções lendárias, espetaculares, né? Principalmente 58 e 70, a Jules Rimet, né? Para quem não sabe, era a taça que se disputava na Copa do Mundo desde da primeira Copa, Mas em essa 30. máxima existia mesmo? Se ganhasse 3, levava? Era a regra desde a primeira Copa disputada no Uruguai. O primeiro país que conquistar ela 3 vezes vai ter a posse definitiva. Agora não é mais assim. A taça seguinte, que é atual, começou a ser disputada em 74, e essa ninguém nunca vai levar em definitivo. Pode ganhar 10 vezes que não vai levar. Mas a regra era essa. E o Brasil conquistou definitivamente aquela taça incrível em que os jogadores bebiam champanhe, botavam champanhe depois das conquistas e tal. E o Didi falou para o Pelé que ele não podia beber champanhe porque ele só tinha 17 anos. E ele não bebeu. Eu acho ótimo isso. História boa. Aí, muito bem, nós temos a posse definitiva por nossos méritos, enormes méritos. A gente falou da música. O futebol é, junto com a música, a forma de expressão artística que seja, em que o Brasil chegou mais longe aos olhos do mundo, né? A música brasileira é reconhecida em qualquer lugar do mundo, com toda razão, como uma contribuição realmente original, muito por causa do João Gilberto. E o futebol brasileiro, muito por causa desse pessoal, aí, principalmente do Pelé, também, né? E aí a gente consegue, em 1983, ter essa taça roubada numa comédia grotesca de erros por 3 bandidinhos safados, pé de chinelo do Rio de Janeiro. Gente que não tinha competência para roubar uma carrocinha de pipoca, roubou a taça Jules Rimet da sede da CBF por, sei lá, incompetência. Não sei, é tão estranho aquilo que talvez não seja só incompetência. Talvez tem alguma história mais obscura por trás, mas o fato é que a gente tinha mandado fazer uma réplica, por razões de segurança, né? Uma réplica da taça para ser exposta, enquanto a taça original ficaria no cofre, e fizeram o contrário. Eles botaram a réplica no cofre e a original numa vitrine. E é verdade isso.
E os caras descobriram que a original estava numa vitrine. A vitrine também era muito interessante, porque encomendaram um vidro à prova de bala, assim, desse tamanho assim. Só que, em vez de chumbar o vidro à prova de bala na parede, eles botaram com umas ripinhas de madeira, assim, uns preguinhos, sabe? Então, os caras foram lá com um pé de cabra e tiraram aquele vidro inexpugnável em 2 minutos, né? E a taça foi derretida. Pois é, esse negócio de derretido, que prova que foi derretido? Pois é, não tem prova nenhuma. Entendeu? Aí é que está a minha história. Aí é que entra a ficção para dar algum sentido a essa coisa, essa comédia triste, né? Mas a história oficial, apurada pela polícia e, enfim, deram lá uns safanões nos caras depois que pegaram eles, é que aquilo foi derretido por um ourives argentino. Não é verdade. Não pode ser Argentino. verdade. Não pode ser O cara é verdade. argentino, chama Hernandes, era um ourives que trabalhava no Rio de Janeiro. Não, imagina o Exatamente. prazer que esse cara teve. A Argentina nunca tinha ganhado essa taça. Nenhuma vez. A Argentina foi bicampeã depois, né? Já com a taça nova, aquela bola e tal. Felicidade dele, né? Imagina o Hernandes se vingando ali Agora, a coisa é toda tão estúpida. Essa história do Hernandes é interessante porque se você inventa isso num livro de ficção, a pessoa forçou a barra, né? Pô, tá, ficou inverossímil. Mas a realidade pode ser inverossímil à vontade que, né? Eu tive uma vez uma conversa com o Moacir Sclia sobre... Como é que chama aquele livro dele que Deus era mulher, Jesus era mulher? Vocês lembram, gente? O livro do Moacir? Sim, É a mulher que escreveu a a mulher Bíblia. escreveu a Bíblia. Que eu tenho certeza que o final dele, se ele ficasse mais 6 meses na gaveta, ele mudava. A gente brincou, discutiu muito isso. E essa nova geração está assim, né? Escreveu, publicou. Sim. Então, a louco não quer mais nada além de ver o tal do livro. É verdade. Isso é um problema porque é claro que você pode, em tese, você pode continuar trabalhando aquele livro mesmo depois de publicado, mas o fato é que você não consegue. Depois que as coisas ganham, que elas vão para o mundo, elas se cristalizam de alguma forma. Eu, pelo menos, tenho muita dificuldade em voltar a qualquer coisa que já tenha sido publicada. E você tem razão. O tempo da literatura é um tempo muito diferente do tempo da internet, do tempo acelerado que a gente está vivendo. E existe uma certa ânsia de publicação que é natural, que nós tínhamos também, nós sempre tivemos, mas como era muito difícil publicar, a espera acabava sendo quase que inevitável. Você tinha que chegar com uma coisa muito robusta na editora para conseguir publicar. Eu fui publicar com 37 anos, o meu primeiro livro, e eu me considerava muito velho. Hoje eu acho que eu era um menino, mas eu me considerava bem Falando velho. nisso, quais Assim. são as palavras mágicas que você pronunciou ali na frente do Luiz para publicar um livro de contos? Companhia das Letras publica um livro de contos. Não, mas Quais olha, palavras você usou ali? não é tão. Hoje em dia não é tão fora da curva, não. Eles tiveram um grande sucesso com o livro de contos há 1 ano e meio, né? O do Giovanni Martins, sucesso mesmo, né? De lá para cá eles publicaram publicaram o livro do Emílio Fraia, e eu acho que eles estão atentos para contos. É um momento interessante para conto no Brasil. Assim. Como é que você se sente sendo classificado como contista mineiro? É o que eu sou mesmo, né? Gente, o Serginho é de Muriaé, você sabe, né? Meu conterrâneo. Você sabe que quando eu muito cedo eu encasquetei com esse negócio de ser escritor, né? Cedo mesmo, assim, tipo 13, 14 anos, né? E me tranquei no quarto e aprendi datilografia e ficava lá escrevendo. E eu achava que, assim, eu tinha que estrear com uns 18, Você ainda estava em Muriaé, então. Não, meu pai trabalhava no Banco do Brasil, era gerente do Banco do Brasil, a gente se mudava muito. Eu saí de Muriaé com 12 anos e não voltei mais. 12. Nessa época a gente estava em Resende, quando eu comecei, Resende, Estado do Rio, quando eu comecei aliás, a época do Bolsonaro em Resende, nas Agulhas Negras, 74 por aí. Essa época. Triste memória. E eu
o meu plano era, aos 18, já estar publicado, aos 19, estar consagrado, aquelas coisas, né? Então, assim, quando passou os 18, passou os 19, e eu não publiquei, eu não estava consagrado, então comecei a achar que estava demorando, o plano tinha dado todo errado e tal. Mas eu não sei muito bem porque eu comecei a falar disso, eu já me Eu perdi também aqui. já. Não tem problema, não. Mas é uma boa sequência. Aí você começou no jornalismo. Pois é, aí eu fui ser jornalista por causa do plano de ser escritor, né? O jornalismo veio depois. Só que o jornalismo é uma profissão tão absorvente, tão apaixonante, que acabou assim roubando muito tempo mesmo. Durante muito tempo eu não tinha muita condição de levar a sério aquela coisa ali do. Continuava escrevendo, mas muito nas horas vagas e tal. Porque a minha carreira jornalística deu muito certo. Virei correspondente em Londres muito rapidamente do JB. Com 25 anos eu estava em Londres já como correspondente do o jornal que era o meu sonho, onde eu sonhava trabalhar desde que eu comecei a pensar em ser jornalista. Então as coisas foram acontecendo muito rapidamente e quando eu voltei para o Brasil, aí eu já comecei a assumir cargos de chefia, virei editor, chefe de reportagem e tal. O jornalismo é uma. Hoje em dia ele mudou bastante, enfim, mas é uma profissão muito vibrante, assim, né? E eu demorei a reencontrar o tempo e a paciência e para retomar essa coisa da literatura. E eu consegui publicar esse livro com 37. Mas o resultado disso tudo, dessa demora, eu acho que é positivo, porque esse livro do ano 2000 é um livro do qual eu não tenho vergonha nenhuma. Eu gosto dele. Eu acho que ele é um livro que está maduro já. Não parece um livro de um cara que está aprendendo a fazer aquele negócio. É um cara que já sabe. E eu acho que é um cara que já sabe porque ele demorou para publicar, né? Então você tem razão nesse ponto. Uma ansiedade de publicação pode, inclusive, queimar um pouco a pessoa. Fico pensando assim, o Carlinhos, Luiz, o Murilo Rubião hoje seria uma pessoa que seria empalhada, né? Tinha que empalhar, né? Porque o Murilo demorava. Aliás, o Murilo. Você sabe que outro dia eu fiquei pensando, eu acho que o Murilo nunca quis publicar. Eu acho que ele só queria escrever e mexer no mesmo conto a vida inteira. Não precisava de ter livro, essa coisa, não. Ok. A esquecer dentro do táxi tem muito caso. É? Você não sabia dessa história? O Murilo Rubião perdeu um livro de contos, na época a Rádio Itatiaia anunciou, ele perdeu, eu não sei se é um livro, mas vários contos inéditos. Ele esqueceu dentro de um táxi, aquela época que a gente tirava o xerox, enfim. Tem essa história aí. Você sabe que tem uma história que o Villa-Lobos esqueceu uma sinfonia dentro de um táxi também? Perdeu também, mas eu já vi gente dizendo que isso, na verdade, foi um golpe dele, porque ele tinha encomendado uma sinfonia, ele já tinha recebido a grana e não tinha sinfonia nenhuma. Aí ele chegou desesperado e falou: eu perdi no táxi e tal. O Zueni também não esqueceu o livro do Glauber Rocha dentro de um táxi? Esse negócio de esquecer coisa de táxi dá um conto, né? Sérgio, aproveitando que eu estou aqui com o microfone, eu queria te fazer duas perguntas. No caso do drible, o fato do futebol despertar paixões, emoções tão intensas, ser uma coisa tão intensa, assim, como é a tourada na Espanha, por exemplo, né? Assim, foi um desafio para você escrever o romance? Isso pesou para você na hora de você escrever? Você chegou, talvez, a pensar, devido à intensidade e à paixão do futebol, que poderia não dar certo, talvez? E mais uma pergunta, no caso da Elsa, né, que essa polêmica toda com a morte da Elsa, nas suas pesquisas, você chegou a uma conclusão de quem mandou matá-la? Sim. Deixa eu começar pela Elsa, que é uma resposta mais fácil. Sim, quem mandou matá-la foi a cúpula do Partido Comunista, e quem insistiu muito na execução, quando a cúpula toda começou a ter dúvidas
depois que a sentença foi expedida. Isso foi o seguinte: a intentona já tinha fracassou muito rapidamente, né, a tentativa de tomar o poder do Vargas em 35, né, foi esmagada no mesmo dia, em 2 dias, enfim, acabou aquele troço, e a repressão do Vargas caiu matando, não só em cima dos comunistas, dos liberais, de todo mundo. Aproveitou para acertar as contas com a oposição toda. A Elza, que era uma menina, uma boba, uma analfabeta de 16 anos, que por acaso estava ali metida naquele negócio, mas não era sequer uma pessoa politizada, ela era a namorada do secretário-geral do partido, que prometia que ia casar com ela, mas não casava, enfim. Ela, nas reuniões dos conspiradores, que tinha gente muito graúda, tinha estrangeiros e gente vinda de Moscou e tal, tinha o Prestes, que veio de Moscou também, com a Olga, né? O papel da Elza era fazer comida, era servir café e tal, não era discutir o marxismo-leninismo, né? E só que depois que assim vários dos conspiradores foram presos, torturados e tal, ela ficou sob suspeita de estar entregando os companheiros. E os membros do partido que ainda estavam em liberdade, escondidos, naturalmente, começaram a trocar cartas, correspondência e tal, para falar o que a gente faz com a Elza. A Elza está entregando e tal. E rapidamente chegaram à conclusão de que ela devia ser assassinada, devia ser morta. E, na última hora, o secretário-geral, que era o Bangu, começou a ter dúvidas. Falou, não, mas vamos segurar mais um pouco, eu não sei, na verdade, a gente não sabe se ela é traidora mesmo e tal, não sei o quê. E o Prestes insistiu, deu um esporro, assim, por carta. Essa carta existe, está anexada nos processos, dizendo que assim não é possível, porque assim a gente não vai conseguir fazer revolução nunca, se vocês tiverem com essa postura covarde e tal, não sei o quê. E basicamente exigiu a cabeça dela, e aí os caras foram lá e mataram, porque o Prestes era uma autoridade alta demais, né, para ser contrariada. Era o cara que ele não era nem do Partido Comunista Brasileiro nessa época. Ele vinha como representante da Internacional. O Prestes nunca admitiu isso, né, até morrer. Ele admitiu sim que foi um erro, que a Elza foi morta pelo partido. Isso tudo ele admitiu. Mas que ele tinha sido a pessoa a dar ordem, ele nunca admitiu. Mas o engraçado é que, mesmo tendo todas as provas, enfim, essa correspondência dos bilhetes trocados no julgamento, né, do Tribunal Revolucionário, elas existem, elas são documentos históricos e tal, que a gente tem acesso. Mesmo assim, até pouco tempo, até eu publicar o livro, eu encontrava muita gente que dizia, não, mas isso aí é uma invenção da direita, isso é uma mentira, isso é uma invenção da máquina de propaganda do Getúlio Vargas. A proteção que a esquerda, a blindagem que a esquerda fez em torno dessa história é impressionante. Impressionante. Eu lembro que na faculdade eu achava que a Elza era mentira. Eu achava que essa história era uma história falsa, né? Mas, enfim, eu falei que era rápido, mas não foi nem rápido, né? Agora, o drible é o seguinte, você perguntou se em algum momento, eu achei que eu não fosse conseguir. E o tempo todo eu achei que eu não fosse conseguir. Não tanto pelas paixões, mas, quer dizer, também pelas paixões que o futebol desperta, mas porque o futebol é uma coisa tão grande na nossa cultura, né? Ele é grande demais. E eu acho que exige uma certa petulância, uma certa ousadia, quase suicida, encarar esse tema do jeito que eu encaro ali. E eu fiquei 18 anos fazendo esse livro. É o livro eu não fiz só ele, né? Eu fiz outras coisas nesses 18 anos, mas ele ficou 18 anos me atazanando. E nesse curso você buscou as informações sobre autores que já tinham escrito sobre... Eu li tudo. Né? Porque tem o quê? O João Antônio não escreveu? Eu li tudo. Eu li tudo que foi feito de ficção no futebol. O Wander Piloli tem alguma coisa? No Brasil, no exterior. Nossa, bom, tudo também não é tudo, né? Mas muita coisa. Li muita não ficção sobre futebol. Eu fui montando uma biblioteca
de futebol imensa que eu tenho lá em casa até hoje. O livro mais importante para o drible é o do Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro, que é um livraço, que eu recomendo muito, e eu fico muito triste de perceber que as pessoas não conhecem, que é um livro que passou anos fora de catálogo, que é difícil de encontrar. Esse livro tinha que ser dado nas escolas, tinha que ser lido nas datas cívicas. Realmente, ali você tem um clássico da formação do povo brasileiro, sem dúvida nenhuma. E tem uma discussão hoje, meio besta, mas o Mário não tinha rigor científico. Claro que não, o cara era um escritor, pô. Ele estava trabalhando com história oral, ele ouvia aquelas histórias, e ele era um cronista de mão cheia, irmão do Nelson Rodrigues, né? E a família toda, enfim, escrevia divinamente. Um cronista que escrevia com muito sabor, com muita verve. É lógico que ele inventava histórias, mas o espírito que ele estava captando ali, que é o espírito da formação, dos anos de formação do futebol brasileiro, e por que o futebol brasileiro se diferenciou do futebol europeu importado, que era jogado nos clubes de elite nos primeiros anos do século XX, jogado mal, né, jogado como pura imitação dos ingleses. Como que ele ganha essa cara nova, essa cara que agora já está perdendo, né? Mas que em algum momento chegou ao auge ali, em 1970, deve ter sido o auge da curva, com um pico em 82. Infelizmente, é mais uma daquelas coisas que nós estamos perdendo. O Brasil está perdendo potência a olhos vistos, né? Mas eu tive muita dificuldade para escrever esse livro. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu não estava pronto para escrever esse livro. Precisava aprender muita coisa ainda. E eu acho que uma das dificuldades é justamente essa. Não é à toa que tem pouca ficção sobre futebol. As histórias do futebol são muito curtas, né? Por exemplo, o João Saldanha veio várias vezes ao Sempre um Papo. Aquele ali fez uma galinhada pro João Saldanha uma vez na casa dele, coitado. Arroz com piqui. Precisamos contar aquela história do João Saldanha, né, cara? Um dia. E mesmo o João, né, Armando Nogueira, o Roberto Drummond e tantos outros, eles tinham histórias curtas. Né? Praticamente casos, mas sobre futebol. Se presta mais a isso, né? A gente tem a ficção brasileira tem alguns romances de futebol. O Zé Lins do Rego tem um romance de futebol que pouca gente conhece, chamado Água Mãe, que não é bom. Não é nem de longe um dos melhores livros do Zé Lins. Mas a gente tem contos espetaculares, né? A gente tem contos incríveis de futebol do meu xará Sérgio Santana, do Rubem Fonseca, enfim, de muitas outras pessoas. Edilberto Coutinho tem um livro que é de todos, Maracanã a Deus. Maracanã a Deus. Todos os contos são contos de futebol. Para histórias curtas, o futebol se presta mais. Eu acho que para uma narrativa de fôlego longo, o problema maior é que você precisa construir um arco dramático, e aí você começa a competir com a dramaticidade que o próprio futebol já traz pronta. Todos os esportes, aliás, trazem. O esporte é uma narrativa fechada, redonda já. Então, quando você chega, ali já tem a tragédia, a comédia, o drama, as histórias épicas, né, as histórias melodramáticas. O Pelé, por exemplo, em 1950, ele era um garoto, e isso é verdade. O pai dele, o Dondinho, o seu Dondinho, que era jogador também, ele chega, tá o pai acompanhando pelo rádio, né, a final da Copa de 50, e o Brasil perde do Uruguai, todo mundo sabe, né, o famoso maracanaço, e o seu Dondinho começa a chorar. E o Pelé, que era um menino, ele tinha 9 anos na época, ele fala: pai, não chora, eu vou ganhar a Copa do Mundo para você. Isso é uma história, assim, se você escreve um negócio dele, você fala: que cara piegas, né? Que coisa horrível, que coisa ridícula esse escritor. É a tal história, a realidade pode fazer coisas que a gente não pode, né? E o Pelé, de fato, vai lá e ganha 8 anos depois a Copa do Mundo para o seu Dondinho. Quer dizer, essas coisas assim, o futebol é cheio disso. 8 anos, 9, 17 anos.
17 anos. A história do futebol é cheia dessas coisas. Então, quando você chega com as suas mentiras ali, e as pessoas sabem essas coisas e guardam, o torcedor de futebol é um torcedor muito, muito zeloso, né? Então, quando você chega com as suas mentiras a tiracolo, com você como ficcionista, é muito difícil você fazer isso aí casar com as molduras históricas que já existem. Se você inventa um jogador, por exemplo, você inventa um jogador chamado Pitomba, que jogou com o Zico, todo cara que torce para o Flamengo vai saber que o Zico jamais jogou com um cara chamado Pitomba. Então, o seu livro já vai cair no descrédito rapidamente. É por isso que o meu craque, o do drible, o craque que eu inventei, Peralvo, quando ele vai para o Rio, ele sai do interior. Todo mundo acha que é interior de Minas, né? Mas eu não falo que é Minas. É um interior. Em momento algum eu falo que é Minas, mas já vi um monte de resenhas dizendo que ele sai do interior de Minas. É engraçado. Mas quando ele chega no Rio, ele chega para jogar no América. Eu escolhi o América a dedo, porque o América é um time que na época era um time respeitável, ganhava títulos, cariocas e tal, mas que praticamente desapareceu. Então, o Zé Trajano é um dos últimos torcedores do América. Como o América praticamente desapareceu, essa patrulha do pessoal que fica ali cuidando para saber se tinha um jogador com esse nome ou não, quase já não existe mais também. E quando você bota alguém para jogar no América, eles ficam até felizes, porque é uma homenagem a uma. O Ameriquinha, segundo o Trajano. É uma homenagem a um clube que coitado, né? E o meu pai o meu pai era América, então também tinha esse. Um estudante na UFMG, na pós, no mestrado, muito bom, chama Vinícius Garzon. Ele está fazendo uma dissertação que em cima do negro no futebol brasileiro, para mostrar que o Mário é um pensador do Brasil, para colocá-lo na linha dos intérpretes do Brasil. Maravilha. Então, acho que ele ia gostar de estar aqui. Maravilha. Vou te mandar o dia que ele tomar coragem de conseguir terminar a dissertação, que eu espero que seja logo. Por favor, manda sim. Vinícius Garzon, que ele chama? Vinícius Garzon. E ele é um cara formidável, um historiador. Está vendo? Os historiadores são seres estranhos, eu concordo, mas ele é um jovem historiador de muito talento e muito corajoso, porque ele está quebrando o cânone dos grandes intérpretes do Brasil para colocar exatamente o Mário e nesse livro que você está falando. Então, acho que vai ser uma dissertação que eu tenho orgulho e você vai ficar... Faço questão de ler, faço questão de ler. Você devia estar na banca dele, porque aí ele já ganhava um voto, né? Mais alguma pergunta, gente? A gente já está caminhando para o final. Boa noite, como é que o senhor chama? Boa noite, Modesto. Eu sou professor de física. Não é muito a minha praia, não, mas eu quero falar de física. Cada passo que você deu foi base para o passo seguinte ou teve algum salto olímpico? Essa é uma pergunta difícil. Não, assim... Outra pergunta de física, né? Quando, em retrospecto, a gente acha que tudo faz sentido, né? Que tem uma trajetória ali e tal. Que por mais que na época a gente não soubesse muito bem o que estava fazendo, não, foi bom ter feito aquilo porque permitiu isso e tal. Eu acho que sim, eu acho que as coisas se encadearam, mas tem muito de acaso, tem muito de sorte, não foi nada muito planejado, não. Por exemplo, o meu primeiro emprego como jornalista, já falei, né, no falecido Jornal do Brasil, de saudosíssima memória, foi como repórter esportivo. E eu não procurei um emprego como repórter esportivo. Tinha acontecido que o primeiro estágio que eu fiz era no Jornal dos Esportes, fundado, inclusive, pelo Mário Filho, porque apareceu essa oportunidade, tinha uma prova de estágio, eu passei. Então, eu me encaminhei para uma área que não era necessariamente uma área que eu quisesse fazer, eu queria fazer jornalismo cultural, talvez jornalismo político. E esporte não era o meu plano. Só que, assim, sem ter passado primeiro pelo estágio no Jornal dos Esportes, né, que é um jornal de páginas cor-de-rosa, um jornal muito, muito emblemático, assim, muito marcante, né, no Rio de Janeiro, fundado pelo Mário Filho.
E depois, como repórter do Jornal do Brasil, ter trabalhado com o João Saldanha, ter participado de cobertura de Copa do Mundo com o João e com outros, com Sandro Moreira, com outros caras assim icônicos, né, da imprensa esportiva, eu não teria coragem de escrever o Drible sem ter tido essa experiência. Isso é por acaso, né? E aí o Drible acaba sendo o meu livro mais importante, pelo menos até hoje. Então, eu acho que uma coisa assim acaba levando a outra, mas os saltos olímpicos eu acho que ficam por conta do acaso. O acaso é muito poderoso, muito mais do que a gente imagina. E seu trabalho de hoje está te dando margem para poder se dedicar mais à literatura? Nesse momento agora não, porque não, sim, eu sempre tento separar um tempo para continuar. Estou escrevendo um romance agora, né? Já estava escrevendo um romance antes de resolver deixar ele quieto um pouco e cuidar do livro de contos, porque é um romance que está tratando do Brasil contemporâneo, Brasil de hoje. E como eu não estou entendendo muito bem o Brasil de hoje, fica difícil fazer Luísa romance. explica. Você pode explicar para a gente, Luísa? Você tem 3 dias aqui agora, todo mundo espera. 3 dias é pouco, né? Daí Luísa pode me dar umas dicas aí, como é que está acontecendo. Mas eu estou trabalhando agora na TV, né? Eu estou trabalhando como roteirista do programa do Pedro Bial. E teve televisão, um programa diário, então é puxado, assim. Tá puxado, mas por outro lado está muito divertido. É aquilo que eu falei do jornalismo. O jornalismo é uma profissão, eu acertei muito, assim. Eu não tinha o sonho de ser jornalista, mas eu acho que eu acertei muito quando eu teve um momento ali aos 16 anos, 16, 17 anos, em que eu precisava escolher um caminho entre jornalismo e letras. Porque já que eu queria ser escritor, eu achava que eu tinha que ir para um desses dois. E eu não sei muito bem por que eu fui para o jornalismo, mas acho que foi uma intuição acertada, né? Eu acho que o jornalismo me deu muita coisa. Primeiro, enfim, eu vivo dele, né? Vivo dele há muitos anos. E ele eu era um cara vindo do interior, né, de Minas, e eu era meio provinciano, meio caipira mesmo. E o jornalismo me desprovincianizou muito rápido, porque te joga nas coisas assim, e te dá uma visão da sociedade como repórter, que você pode estar no mesmo dia, você está na favela e no Palácio de Governo. Isso é rotina para você. Você vai dos salões chiques aos ambientes mais miseráveis e tem que falar com as pessoas. Isso é uma aula de Brasil, né? E isso é uma coisa pouco exaltada no jornalismo. O jornalismo hoje é uma profissão que está sob fogo cerrado de muita gente no Brasil. E eu não vejo muita gente defendendo o jornalismo por esse lado, como uma ferramenta de compreensão da sociedade, independente do veículo em que ela vai ser publicada. Hoje em dia você tem uma multiplicidade imensa de canais que você pode publicar, mas a reportagem, o olhar do repórter é uma coisa do qual a gente não pode abrir mão. Nenhuma sociedade que se pretenda minimamente civilizada e livre e democrática pode abrir mão do jornalismo profissional. Eu tenho certeza absoluta disso. Se as empresas não têm mais como sustentar isso, então não são mais as empresas. Vamos ver como é que a gente faz. Vamos vender rifa e tal. Agora, a gente não pode abrir mão do jornalismo profissional. O amadorismo voluntarioso que a internet tentou nos vender é uma falácia. É uma falácia. Para encerrar, querido, me fala assim, o que você aspira hoje mais em matéria de literatura? Continuar fazendo livros legais. Nesse momento agora, a minha aspiração é conseguir terminar esse romance sobre o Brasil contemporâneo antes que o Brasil contemporâneo acabe. Se eu levar mais 18 anos que eu levei no Drible, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Beleza. Gente, muito obrigado. O autor está disponível para os autógrafos. Muito obrigado. Obrigado, Afonso.
Prazer estar mais uma vez aqui no Sempre um Papo. Não deu tempo de dizer isso aqui na chegada, que foi meio atropelada, mas é a minha terceira vez aqui no Sempre um Papo em Belo Horizonte. Eu já fiz em outras, já fiz Filha Araxá e tal. E, enfim, muito obrigado pela presença de vocês e pela conversa. Valeu. Boa noite.